Maíse Braga nos traz uma das reflexões mais cortantes da doutrina espírita. Os aflitos são bem-aventurados porque neles se escondem almas em reconstrução. A dor não é castigo. É chamada. É eco de um passado que clama por luz. E nesta jornada, não existe acaso. Cada lágrima carrega um motivo. Cada perda, uma missão. Cada silêncio, uma história espiritual. Nesse vídeo emocionante, você vai compreender por que há dores que voltam, traumas que não cessam, e como as aflições de hoje podem ser os sinais mais claros do que precisa ser curado dentro de você e fora também. Maíse revela histórias profundas, inclusive de espíritos que choram sem que ninguém perceba, de jovens que desistem em silêncio, de mães que não entendem por que perderam seus filhos. Assista até o fim, porque talvez você descubra que aquela dor antiga já está pedindo para ir embora. Se essa mensagem fizer sentido, se inscreva no canal. E comenta aqui embaixo, você se reconhece em alguma dessas aflições? E o tema tão caro ao coração de todos nós. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino de Deus. Palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Toda vez que eu lembro desse momento extraordinário, eu recordo que Emmanuel dizia a Chico Xavier que muitos dos espíritas ao longo do tempo, e especialmente nos dias de hoje, estávamos lá naquele dia e ouvimos da boca do próprio Cristo as maravilhas que ele preceitou. Mas, obviamente, tanto tempo passado, se nós ainda estamos aqui, é porque estávamos apenas lá. Nossos corpos daquela época estavam lá, mas o nosso coração não entendeu nada. A nossa mente, com certeza, completamente obtusa para aquelas belezas extraordinárias que teriam modificado as nossas vidas. E, até hoje, estamos tentando introduzir toda essa maravilha em nossas almas. Um ano difícil como esse, em que uma pandemia nos igualou praticamente no medo, na impossibilidade do relacionamento, do abraço, do estar junto, ficamos ainda mais vulneráveis a nos sentirmos completamente aflitos. E eu comentava recentemente que muito cedo aprendi, quando cheguei à Comunhão Espírita de Brasília, com 15 anos de idade, que quando você tem vontade de sair correndo e de não estar onde você deveria estar, aí começa um sinal vermelho na sua vida. Começa um problema emocional, psíquico, espiritual, de influência espiritual negativa, e a aflição que sentimos sem saber explicar por quê, ou sabendo, mas tentando ignorar, é esse sinal. O sinal do que dentro de doutrina espírita chamamos de perturbações espirituais. Há uma frase de John Lennon que eu adoro. Ele teria feito nesse mês de outubro 80 anos, se não tivesse morrido assassinado aos 40. Ele tinha frases impagáveis, mas numa delas afirmava: a vida é o que acontece enquanto você está fazendo outros planos. E quem de nós não conhece alguém que passa a vida inteira afirmando-se angustiado, necessitado, solitário, e nos afirma, nos diz que assim que tudo passar, será bom, fará o bem, procurará uma religião determinada, encontrará felicidade. Quem de nós não conhece muita gente assim? Outro dia eu estava pensando, para pessoas com essa enorme dificuldade de superar aflições e lançar-se à vida, para o que a vida tem de extraordinário, são tantas coisas, essa pandemia, infelizmente, vai ser uma desculpa por muito tempo.
Daqui a anos vamos encontrar talvez pessoas acomodadas no seu cantinho, principalmente dentro de doutrina espírita, que dirão: quando eu estava para ser melhor, quando eu me preparava para alçar o voo da sabedoria, da beleza, da compreensão e do afeto, surgiu a pandemia. Acabou com os meus sonhos e até hoje eu não consegui me recuperar. Porque o verdadeiro aflito, muitas vezes, está ao nosso lado calado. Manifesta até felicidade, disfarça, porque muitas vezes não quer ser um peso para nós. Muitas vezes acha que, ainda que contasse em detalhes o que se passa, nós não o compreenderíamos. Já conversei ao longo dos muitos anos com muitos pais de jovens suicidas. E a coisa que eu mais escuto até hoje é: como é que eu não percebi o que se passava com meu filho? Não é por acaso que no capítulo sobre aflições do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos itens é suicídio e loucura. Porque hoje encontramos em pessoas cada vez mais jovens dificuldades emocionais tamanhas que temos certeza absoluta que no futuro os psiquiatras, os psicólogos, os médicos amigos acreditarão em vidas sucessivas. Porque cada vez quase meninos de 9, 10 anos buscam as portas do suicídio, principalmente nos Estados Unidos, onde é quase uma epidemia nos dias de hoje o número de suicídios em crianças. Não é possível que não se creia que ali, naquele corpo de 9, 10 anos, existe alguém que veio do passado e que muitas vezes não conseguiu preparar-se o suficiente para as angústias, para as vezes que a vida nos diz não, para todas as rejeições. E hoje elas são muito maiores do que em tempos passados, porque as exigências da perfeição, da beleza absoluta, de que você seja sempre o mais feliz, que você aparente aquilo que você absolutamente não é ou não tem, é cada vez mais necessário. E é claro que ao passar tudo isso, quando vacinas, medicações nos possibilitarem o reencontro físico uns com os outros, com certeza todas as casas religiosas terão que se preparar muito para receber as pessoas. Nós espíritas precisamos estar dispostos realmente a sermos acolhedores, porque ainda há muitas casas espíritas onde aparente indiferença faz com que a pessoa se sinta intimidada quando procura a casa pela primeira vez. E nós precisamos mudar isso. Precisamos fazer com que a pessoa que procura doutrina espírita e o seu conhecimento luminoso possa, no primeiro instante que chegar, sentir-se verdadeiramente acolhida. E eu já vivi experiências de chegar a uma casa espírita, ser a oradora convidada e ninguém me receber. De eu ter que procurar a direção da casa para me identificar. Então, tem alguma coisa errada em alguns lugares. E tudo aquilo que nós podemos e precisamos transformar, temos que transformar. Jesus se aproxima dos discípulos pela primeira vez quando eles estavam agoniados, principalmente Pedro, porque lançavam as redes incessantemente e os peixes tinham desaparecido do mar. E é claro, quando Jesus propõe que eles lancem de novo a rede ao mar, Pedro, conta aos amigos espirituais, era o mais mal-humorado. Quem era aquele homem, meu Deus, que vinha propor isso a ele? Se estavam exaustos. E a aflição era de que não havia um peixe nas redes. E trabalhavam desde tão cedo.
Mas Jesus os incentiva a tentar uma vez mais. E, obviamente, as redes se partem, tamanha quantidade de peixes, que praticamente pulavam sobre a rede, como se quisessem provar que uma força havia feito com que eles se sentissem atraídos, e os barcos quase naufragaram, tamanha quantidade de peixes que eles conseguiram pescar. Mas os Espíritos também contam que quando Jesus vinha na direção de Pedro, Pedro, ao olhar Jesus, por um instante pensou: quem é esse homem que eu nunca vi, mas que meu coração diz que eu conheço? Naquele momento, a grande aflição de voltar para casa sem nada para vender ou para comer começou a deixar de existir. Mas nem Pedro podia imaginar naquele instante que nunca mais a sua vida seria a mesma, porque nos próximos 3 anos aquele homem ensinaria a ele que o mundo era muito mais que simplesmente lançar a rede no mar para pescar. A pescaria seria outra. E com certeza, aflitos no mundo espiritual, nós atualmente encarnados na Terra, e somos mais de 7 bilhões, soubemos que ela ainda precisava ser o nosso hospital escola. Ela ainda precisava nos receber para que pudéssemos, diminuindo as nossas aflições que vêm do passado, estarmos em conexão com o nosso futuro. Porque de nada adiantaria sermos felizes ignorando aqueles que precisam da felicidade que nós podemos fazer com que alcancem. Por isso, quando falamos de aflição, estamos falando dos nossos momentos que precisam ser observados. Porque às vezes é algo tão sutil, tão pequeno, mas é ali que começa a melancolia, a tristeza que não passa, os sonhos desfeitos que retornam através de lembranças que a vida pede esquecer, enfim, dificuldades que nós precisamos de alguma maneira corrigir, não só em torno de nós, mas principalmente portas adentro do nosso coração. Chico Xavier, certa feita, ainda jovem, atravessou a rua e encontrou um amigo que era patologista. Era um rapaz muito empolgado que assistia às palestras no centro do Chico. E ele logo disse: Chico, eu tenho uma coisa para te contar. Lá no Instituto Médico Legal eu já abri tantos corpos e nunca encontrei esse espírito que você diz que existe. O Chico, risonho, abraçou o amigo e disse: Ah, meu caro, mas você está procurando o passarinho quando ele já saiu da gaiola? Porque, na verdade, ele examinava cadáveres. E muitos anos depois, já bem idoso, esse rapaz, amigo do Chico, contava essa história que ele nunca esqueceu. A lógica de acreditar. Mais do que acreditar, saber. E quando sabemos, a nossa vida, sem dúvida, se modifica. Nós somos pródigos em dizer aos outros: de toda a bibliografia da doutrina espírita, a cada 10 livros já li 9. Então é sinal de que nos transformamos muito. Somos muito melhores do que quando, num momento determinado, o nosso coração se aproximou desse corpo de leis maravilhoso que deve transformar a nossa existência. Se pensarmos em todos os aflitos que já viveram na Terra, os desesperados, os tristes, quantos deles não se superaram e deixaram uma história de carinho e exemplo para toda a humanidade? No silêncio, na tranquilidade, na simplicidade. E é claro que cada um de nós tem seus próprios interesses, mas percebemos se há equilíbrio em nós quando o interesse maior das nossas vidas é ser feliz,
fazendo também os outros felizes. Naquele dia, contam os espíritos que Judas apressava o passo de Jesus, porque ele queria que antes do templo fechar as portas, Jesus pudesse subir as escadas e falar para as pessoas que ficavam à porta do templo. Jesus caminhava com aquela tranquilidade, os discípulos também seguindo os passos de Jesus e Judas quase correndo pelas ruas. Senhor, mestre, pelo amor de Deus, vamos depressa, porque o templo vai fechar as portas, não teremos ninguém para te ouvir. Quando eles estão próximos da escadaria, Jesus olha para o lado, era um beco imundo e Judas já ficou desesperado. Porque conhecia Jesus, sabia que ele tinha visto ali alguma coisa que o faria parar. Lá no fundo do beco, parecia que um monte de roupas tinha sido jogado no chão. Mas Jesus sabia que era uma mulher. Ele entrou no beco, foi até o fundo. A mulher toda coberta de chagas, vivendo seus últimos momentos na terra. A própria família a lançara ali para morrer longe deles, como uma qualquer. Jesus ficou tão comovido com a situação dolorosa daquela senhora que segurou as mãos dela e começou a chorar junto com ela. Com uma diferença: enquanto as lágrimas dela manifestavam a dor que sentia, as lágrimas dele começaram a bater nos joelhos dela e, de repente, as feridas começaram a desaparecer. Os apóstolos pasmos. Estavam só eles, Jesus e a mulher, sem uma palavra, ao ver que o corpo da mulher havia sido limpo pelas lágrimas dele. Jesus se ergue, não se despede, vai embora. Judas revoltado: Senhor, agora de nada adianta. O templo fechou as portas. Perdemos a oportunidade. Havia tanta gente nas escadarias. Com certeza, quando começasses a falar, todas as atenções iriam para ti. Claro, Judas estava condenando Jesus porque ele havia parado, entrado no beco para curar a mulher. Passam-se semanas. Jesus é preso, condenado, como um ladrão comum, para ser crucificado. Mas, quando ele estava com Pilatos, naquela praça enorme, na varanda do palácio, do outro lado, Barrabás. E o Senhor pergunta: quem deve morrer? Quem deve viver? Aquela multidão toda sabia que Barrabás era assassino, ladrão, um homicida conhecido. Mas todos gritam que Barrabás devia viver e Jesus morrer. Havia, na primeira fila, no meio do povo, uma mulher que chorava compulsivamente, tentando gritar o nome de Jesus mais alto, como faziam Maria e Marta, como fazia a própria Maria, mãe de Jesus, ali presente. Mas foram envolvidas pelo barulho da turba que exigia que Jesus é que fosse crucificado. E tristemente, Jesus olha para a mulher e lhe lança um olhar amoroso, como que agradecendo, porque ela tentava gritar muito alto, sem conseguir. Era a mãe de Barrabás. Mais que isso, era a mulher que semanas antes ele havia curado naquele beco. Ninguém me diga que ele não sabia, quando chorou com ela e a curou, que ela era a mãe do homem com quem se enfrentaria tempos depois e que viveria, porque Barrabás precisava viver para começar a aprender.
porque no fundo ele sabia que não merecia ter vivido no lugar de Jesus. E o remorso terrível o acompanhou além da vida. E ele aí começa o seu processo de substituir a aflição por realizações. Por mais difícil nossa vida na Terra, tenhamos certeza de que as aflições passarão. A aflição é algo comum a todos nós. Hoje, amanhã, estaremos vivendo, inclusive, com detalhes semelhantes às mesmas provações. Mas o que nos torna diferentes uns dos outros é a maneira como reagimos. É aquilo que nós plantamos nas horas mais difíceis da nossa vida. Precisamos, mais do que ter fé, ter certeza absoluta de que, seja qual for a nossa religião, seja qual for a nossa vontade, ela é tão forte que nos transforma todos os dias em alguém melhor. E se pensamos em Alta de Souza, então, minha nossa, ela deixou a mensagem de amor, de sacrifício, de uma vida inteira, tão breve, em que nada deu certo. Chico Xavier contava que a primeira vez que ele viu Alta de Souza no quarto dele, ela pediu para que ele tomasse o lápis, porque ela queria escrever através dele. E ela escreve uma poesia dedicada a Maria, Mãe de Jesus, maravilhosa. Foi a primeira psicografia dela através do Chico. E o Chico contava que ao final, quando ele pousou o lápis sobre o papel, ele e ela choravam tanto, e a afinidade entre os dois que se estabeleceu era tão grande que ele não sabia se os olhos que choravam eram os dele ou os dela. Depois é que ele percebeu que os dois choravam, emocionados por aquele momento. É preciso saber que aflitos, com certeza nós estávamos fora da matéria, ansiosos por mergulhar no corpo, não importa em que circunstâncias, para recomeçar. Mas é preciso recomeçar. Não é possível que em mais uma existência, nós que somos espíritos milenares, entremos pelo berço e saiamos pelo túmulo do mesmo jeito. Tem que ser uma história diferente que nós vamos contar quando chegarmos do outro lado. Outro dia eu lembrava que eu tinha um amigo no ginásio, logo que eu comecei a trabalhar na doutrina espírita. Meus avós já eram espíritas, mas eu só cheguei aos 15 anos na doutrina. E eu tinha um amigo que dizia: Maís, isso é coisa de maluco, você vai ficar doida, espiritismo é coisa de maluco. E depois, como é que você sabe? Vai que depois da morte não tem nada. Os espíritas dizem que tem, que a vida continua, mas e se não tiver nada? E eu me lembro bem que eu dei uma resposta que ele, anos e anos depois, me encontrou e disse que nunca esqueceu. Muito tranquilo, eu disse a ele: olha, eu estou na vantagem, porque se não houver nada, eu e você nunca mais nos encontraremos. Mas se nós nos encontrarmos fora da matéria, é porque tudo que a doutrina espírita nos diz de forma tão bonita existe. Infelizmente, ele viveu uma vida de muitas dificuldades, de vícios pesados, e quando nos encontramos, muitos anos depois, ele entrou na comunhão, amparado pelos pais, já vivendo os últimos meses de vida na Terra, me reconheceu. Ele tinha acessos de loucura, mas me reconheceu e chorou muito. E me lembro que ele disse: se eu soubesse que a sua loucura era essa, Maíse, eu teria começado como você começou. Ele morreu meses depois, tinha um vício de drogas fortíssimo, e depois os amigos espirituais me contaram que ele viveu muito porque as próprias almas sofredoras que o utilizavam não deixavam que ele desencarnasse. O utilizavam para viver esse processo de drogas no qual ele se lançou e onde passou por muitos anos. Mas feliz dele, de todos nós, porque após a recuperação na pátria verdadeira, nós podemos começar de novo. E começar de novo é extraordinário. Devemos fazer isso não só
de uma vida para outra, mas na mesma vida. Já que ficamos tanto tempo isolados e a pandemia ainda está aí, nos preocupando a todos, vamos aproveitar para tomar aquelas providências internas que vínhamos adiando há tanto tempo. Talvez nesse tempo tenhamos percebido que os nossos familiares não eram tão afinizados conosco, que os nossos filhos e netos não eram tão brilhantes como nós imaginávamos. Terá havido decepções, com certeza, pelo convívio muito íntimo, mas com certeza também existem as lições. E a partir delas nós vamos superar esse ano tão difícil para que no futuro, para gerações que chegarem depois de nós, e quando nós mesmos voltarmos, nós vamos com certeza poder dizer que aflição superada significa principalmente trabalho no bem. Não nos iludamos. Tudo passa, mas apenas o bem que fazemos permanece e fala por nós. Que haja um grande testemunho quando estivermos fora da matéria, um dia, de corações que terão sido de alguma maneira impactados pela nossa presença. E há quem diga: na casa espírita me sinto muito bem, sou amigo de todos, o meu problema é dentro da minha casa. Obviamente, se o problema é dentro de casa, é porque dentro de casa, como familiares mais chegados, muitas vezes reencontramos o nosso passado mais próximo. E é óbvio também que não nos cabe ser infelizes, mas solucionar as nossas questões da melhor maneira possível. E nos reencontrarmos um dia, em outros papéis, de outra maneira, mas sempre sabendo que Jesus veio para nos dizer que não havia aflição que resistisse ao amor que deveríamos lançar sobre o nosso semelhante. É importante demais que nos lembremos disso. Que haja esse sentimento de enxergar o outro de verdade, de envolvê-lo da melhor maneira possível em todos os instantes da nossa vida. Porque, sem dúvida nenhuma, quando nós pensamos em aflição, sabemos que há aflições que nós atravessamos e que imploramos para ter, porque são lições, aflições que criamos para nós e que não estão no nosso processo. Os amigos espirituais têm dito que de anos para cá eles têm se preocupado com todos nós, porque estamos inclusive desenvolvendo enfermidades que não estavam no nosso processo kármico. Antigamente, na época dos meus avós espíritas, você chegava na casa espírita e você podia dizer o que fosse que você estava passando, que o orientador sempre dizia: é uma cruz que você tem que carregar. Mas hoje preocupa os amigos espirituais essa situação, em que as nossas mentalizações menos dignas estão nos tornando doentes. Primeiro, portas adentro da nossa alma, depois há enfermidades que permanecem piscando em nós e que se transformam em dificuldades físicas. Você tinha que passar por isso. Nem sempre. Fulano tinha que morrer daquele jeito. Ele estava a 180 por hora, mas resgatou algum débito. Não. Os espíritos também lembram que muita gente está voltando ao mundo espiritual de forma violenta, e esse não era o processo daquela pessoa. Ela buscou pela vigilância, pelos vícios, porque não aceitava conselho de ninguém, porque se sentia forte o suficiente para maltratar o outro. E quando nós pensamos nessa força, ela é tão destrutiva que por causa de tudo que fizemos de errado utilizando-a, nós estamos na Terra até hoje. Não existem aflições pequenininhas ou enormes. Às vezes nós estamos ao lado de alguém que se aflige e reclama de uma coisa tola para nós que estamos vivendo um drama maior. Mas aquilo, para aquela pessoa, naquele momento,
para a compreensão que ela tem, parece uma tragédia. Felizes de nós, se nas grandes lutas de nossa vida não fazemos tempestade em copo d'água. Há muitos anos atrás, Valérium, através de Chico Xavier, contava uma história. Um homem aproximou-se da doutrina espírita e fez uma caridade danada, era apaixonado pelo trabalho da campanha Alta de Souza, então não perdia, tornou-se um valoroso trabalhador da casa espírita que passou a frequentar. Ele era operário de uma fábrica. E um dia, num acidente que ninguém pôde evitar, ele perdeu 4 dedos de uma mão. A revolta foi terrível. Ele ficou impregnado de inconformação. Como? Há anos ele estava lá na casa espírita fazendo todo o bem possível, não faltava um compromisso, tinha estudado tanto, tinha feito tanto bem. Como que não estavam ali as forças do amor para impedir que a máquina dilacerasse os seus 4 dedos? E ele ficou tão inconformado e tão irascível que foi preciso que uma noite os espíritos amigos, através do sono, o tirassem do corpo. E ele se viu no Brasil colônia, escravocrata, e era o senhor de terras riquíssimo. Mas o seu prazer era moer o braço dos escravos que o contrariavam ou que ele considerava preguiçosos ou muito idosos na máquina que moía a cana. Ele mesmo fazia questão de segurar o braço do escravo e passar o braço inteiro na máquina até ver o braço completamente perdido, dilacerado. E o amigo espiritual que o acompanhava nessa visão terrível diz a ele: veja como você foi protegido. Só 4 dedos. O bem que você fez até o dia do acidente protegeu todo o resto do seu braço. E ele acordou em lágrimas ao perceber que, na verdade, tinha vindo do mundo espiritual para perder o braço inteiro. Mas o seu trabalho de verdadeiro amor fez com que, na hora do acidente, apenas 4 dedos tivessem sido sacrificados. Se nós temos a verdadeira fé, sabemos, quando a dor surge, ela nunca é igual à que nós provocamos nos outros em algum dia das nossas vidas. Ela vem sempre atenuada. Por isso Chico Xavier afirmava: graças a Deus, é a misericórdia divina que rege nossas vidas. Se fosse a justiça divina, nós não suportaríamos. E é claro, olha que frase magnífica, não somos tolos, temos a intuição, embora o esquecimento do passado, de muita coisa que ainda mora em nós e que foi motivo das nossas quedas de vidas anteriores. Imagine se a justiça realmente se fizesse e fosse implacável conosco, como um dia fomos implacáveis com aqueles que choravam por nossa causa. Por isso, se você está vivendo um momento em que ninguém sabe, mas lágrimas todos os dias caem dos seus olhos, quando ficar difícil, pense, meu amigo, minha amiga, em quantos olhos já choraram por sua causa. E agradeça a Deus, porque hoje a nossa consciência permite que nós possamos dizer todos os dias: eu posso, Senhor, eu posso vencer tudo isso, porque confio em Ti. Um garoto de 11 anos morava na Londres do século retrasado e era órfão, andava pelas ruas faminto, apanhava na rua demais, porque os policiais vinham com seus cacetetes e, por puro prazer, dilaceravam o rosto das crianças que moravam na rua. Ele gostava de escrever e, quando conseguia encontrar um pequeno pedaço de carvão que fosse para escrever, ele sempre escrevia uma história. Um dia, faminto, desesperado, ele bate na porta de uma fábrica de graxa e pede ao dono para recebê-lo ali.
Ele moraria no porão no meio dos ratos e trabalharia dia e noite, mas ele não podia mais viver na rua. O homem compadecido faz entrar. E aos 19 anos nós vamos encontrar esse jovem que desde os 11 trabalhava ali a escrever suas histórias. Ele começou a mandar para os jornais e os jornais sempre respondiam dizendo: sinto muito, sua história não nos interessou. Um dia próximo do Natal, ele tem um sonho. Ele sonha que um homem idoso recebia em seu quarto o passado, o presente e o futuro. E ele escreve uma história e intitula Um Conto de Natal. Manda para o principal jornal de Londres. Para sua surpresa, recebe dias depois uma carta do jornal dizendo: adoramos a sua história. Se tiver outras, nos mande. Vamos publicar. Dessa vez, você não vai receber nada, mas nos mande outras histórias e você vai passar a trabalhar para nós. Era Charles Dickens, o jovem que nunca desanimou ao escrever suas histórias. Aflições inúmeras, abandono total. E ele acabou se tornando o maior autor de histórias infantis de todos os tempos. Quando ficar difícil, vamos diminuir a aflição do outro. E com certeza, as forças de luz saberão que precisamos ter diminuídas as nossas para continuar agindo, servindo e amando. Agora que você ouviu tudo isso, deixa a pergunta ecoar no seu coração. Será que a sua aflição não é exatamente o que você pediu, antes de nascer, para finalmente se libertar? Maíse Braga nos lembra: ninguém entra no corpo por acaso. Somos espíritos milenares, carregando histórias, muitas delas esquecidas, mas jamais apagadas. A dor que hoje parece injusta, pode ser a mesma dor que causamos um dia. A falta que sentimos pode ser o espelho de escolhas que fizemos no passado. Mas atenção, a aflição não é sentença. É estrada. E essa estrada se torna mais leve quando seguimos com amor. Quando não nos revoltamos. Quando, mesmo chorando, seguimos servindo. Como o homem que perdeu os dedos e descobriu, em sonho, que poderia ter perdido o braço inteiro, mas foi protegido pelo bem que já tinha feito. Nada é por acaso. Acolha sua dor. Compreenda o que ela veio ensinar. E transforme isso em luz, para você e para quem anda ao seu lado. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que esteja em luta. E se inscreva no canal, porque esse é só o começo da transformação que a espiritualidade quer fazer em você.